Olá, vamos então fechar aí essa primeira parte do projeto. Abrindo a nossa planilha e entrando no ambiente do VBA, pressionando o Alt F11, quando fizemos aí a nossa rotina de geração de cartas, até o momento eu me preocupei em fazer apenas a checagem do código e o desenvolvimento do código principal. Mas aí você vai perceber que faltaram alguns itens importantes, como por exemplo, quando nós criamos variáveis do tipo objeto, o ideal é que essas variáveis sejam eliminadas na rotina final da sua execução. Então, por exemplo, aqui dentro do nosso código nós temos uma variável do tipo última cell, que é uma range. Toda variável range nós temos que matar aí quando utilizada no final. Então eu posso criar uma rotina de saída dos nossos dados juntamente com uma rotina de criação de erros, de tratamento de erros. Vamos fazer isso, veja só. Se eu entrar aqui logo no começo e pedir para que onError go to exit point. Então vamos lá. Se houver algum erro no meu código, eu quero que ele vá para o meu ponto chamado de ponto de saída. No ponto de saída, eu tenho que fazer aí a eliminação dos principais objetos que eu criei, considerar que existem coisas que estão abertas e eu preciso fechar. Então nós vamos fazer justamente isso. Veja só, eu vou até colocar aqui um pouquinho mais abaixo, porque eu preciso criar a instância do Word, preparar o Word, e aí sim, se houver algum erro posterior a isso, eu posso fechar o Word sem nenhum problema. Então vamos lá. Copiando aqui esse exit point, indo para o final do nosso módulo, eu vou colocar o modo de saída. Perceba que se toda a rotina executar corretamente, ele vai fechar aqui o meu Word no final e vai trazer, né, o cursor para a célula 1 e atualizar a tela. Mas, se houver algum erro, então eu gostaria de fazer com que isso executasse já de forma automática. Eu vou colocar aqui um exit point, e nesse exit point nós vamos colocar então o nosso código. onError, no resume next, para que ele possa sair, caso tenha algum erro. Primeira coisa que eu vou fazer é ativar a tela. Na segunda parte, nós vamos matar as nossas variáveis set word vb, set última cell igual a nothing. Então os objetos que você criou podem ser mortos, né, podem ser eliminados da memória utilizando esse comando nothing. Nós utilizamos uma variável do Word do tipo wordVB. Então se houve um erro lá em cima, nós temos o wordVB aberto. Então eu posso vir até aqui e falar para ele wordVB.quit. E aí eu tenho aqui save changes. Eu vou colocar aqui save changes, dois pontos igual, false, porque eu não quero que ele salve as mudanças. Se houve um erro de execução, então ele vai trazer esse erro para cá. Aqui, se ele já fechou, é sinal que ele veio com o resultado, o acompanhamento perfeito. Mas se ele chegou no exit point lá em cima, por algum erro qualquer, então ele vai ser direcionado para cá e vai fechar o Word sem salvar as alterações. O que mais que nós podemos fazer? Set Word doc igual a nothing, porque aquele documento que nós criamos não existe mais a variável de manipulação do objeto. Word VB igual a nothing. Perfeito. O que podemos fazer também? Colocar aqui uma mensagem para o usuário. Veja só, message box. Na verdade, quando há um erro, eu vou ter que colocar aqui um outro processo. Melhor ainda, vamos colocar aqui esse exit point no final, indicando que houve um erro. Então, message box, houve um erro de processamento. Verifique. Prontinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que ele venha, resume, ponto, saída. Agora sim, exit point ou resume, sair. O que é esse resume, sair? Quando um erro for acusado aqui no código, a partir dessa linha aqui na parte superior, o que nós vamos fazer? Ele vai vir para cá e vai mostrar uma mensagem para o usuário dizendo que houve um erro no processamento. Na sequência, ele vai procurar o ponto de saída, sair, que é o ponto de execução normal se nada der erro. E aqui ele vai fazer vai matar todos os nossos objetos conforme nós vamos solicitar. Eu posso até colocar esse código aqui do salvar o resultado aqui dentro, porque se tudo deu certo ele vai vir para cá tranquilamente. Então eu vou remover esses pontos para cá, dentro do sair. Prontinho. Então, se não houve nenhum erro, automaticamente a rotina vai passar pelo ponto sair, vai salvar o documento, ele vai... mas aqui ele está salvando, tá? Então eu preciso tirar isso aqui.
salvar o resultado. Pronto, agora sim. Ótimo. Agora nós estamos acertando. Vou fechar o Word. Vou colocar o cursor na célula 1 e a partir desse momento nós vamos matar as nossas variáveis. Vou ativar a tela no final. Vou dar aqui um set w igual a nothing, também para que eu possa matar a variável w. Se bem que a variável w ela é global, então não preciso. E aqui no final disso eu vou dar um exit sub. Se eu não digitar exit sub na rotina de sair, o que vai acontecer é que ele vai mostrar a mensagem de erro 2 vezes, caso tenha um erro no processamento. Se ele chegar aqui pelas vias normais, todo o processamento aconteceu de forma legal. E aqui houve o erro. O que eu vou fazer também é no form menu, FR menu, LBL status.caption, vou limpar, deixando em branco, e aí a mensagem box é que vai fazer um alerta para o usuário, chamando a atenção. Eu posso até fazer com que o meu computador soe um bip para ele. Se eu digitar aqui bip antes do código, vai fazer um sinal como este aqui, veja só, bip. Você deve ter ouvido bem baixinho, mas ele vai fazer aí a captura desse bip para chamar a atenção do usuário que uma message box foi ativada. Então, com isso, nós matamos aí o nosso código. Se houver algum erro, ele vem para o exit point e por aí vai. Vamos fazer um teste aqui de teste prático. Eu vou colocar aqui um erro, eu vou forçar um erro depois desse word VB. Eu vou colocar aqui ver contador igual a teste. Eu estou atribuindo uma variável texto, né, um valor de texto para uma variável de valor. Vou dar um F5. Vou pedir para que ele gere as cartas, você vai ver que uma mensagem de erro vai ser exibida. Pelo menos é o que eu espero. Aqui. Houve um erro no processamento, verifique. Então quando eu der aqui um OK, veja que ele foi lá para o nosso ponto de saída. Aqui existe uma caixa de diálogo aberta no Word, ó, que é a mensagem abaixo, pedindo para salvar, não salvar. E aí sim ele vai fechar o nosso Word. O único detalhe que eu vou acertar aqui é que no final, para que ele não exiba aquela mensagem do kit, eu vou pedir para que ele não exiba as mensagens. Como fazer isso? Application.enable alerts. Enable alerts, não é display alerts igual a false, para que ele não exiba a mensagem do Word. E vou colocar aqui um desperto, para que ele dê um display dos alerts true logo na sequência. Então aí ele já não avisa mais, aquela mensagem não aparece. Ele vai fechar, e faltou o parâmetro aqui, save changes, né? Changes igual false. Pronto, agora sim. Vou salvar, vou executar aqui de novo, vamos ver o que vai dar certo. Gerando cartas, ele vai abrir a instância do Word normalmente e vai dar um erro. Quando eu der um OK, perceba que o processo todo foi fechado sem agora nenhuma mensagem de erro. Então perceberam como é simples? Vamos depurar todo esse programa, não há mais nenhum erro, vou fechá-lo. Conseguimos então terminar o nosso projeto, a primeira parte deles, para gerar uma carta de cobrança utilizando o Excel como banco de dados. Para que não precisemos fazer todo esse processo novamente e usar mais aí 15 ou 16 aulas para ver a mesma rotina, o que nós vamos fazer agora nas próximas aulas? Como a mudança de uma planilha para um banco de dados não é tão complicada, nós vamos usar aí coisa de 70% do código anterior para fazer essa nova rotina de importação do banco de dados. Então eu vou mostrar para você como fazer isso utilizando aí agora a codificação, mas nós vamos copiar todo o bloco dessa sub e vamos fazer as adaptações necessárias para o banco de dados. Com isso nós vamos ganhar tempo nas aulas e eu espero que você entenda o processo como foi feito. Não há muita diferença quando você troca um ambiente do Excel, por exemplo, como banco de dados, para um ambiente de um banco de dados. A única coisa que nós não vamos mais utilizar é a planilha para exibir as informações. Dessa vez, para fazer a montagem das cartas, nós vamos abrir o record set do banco e vamos consumir dados diretamente do record set, sem ter que gravá-lo na planilha. Se você ainda não fez esse processo, lembre-se, eu tenho lá na minha playlist do YouTube alguns projetos que eu já fiz utilizando banco de dados Access e o VBA. Um deles é a manipulação de listas de uma escola através do uso do VBA sem formulários.
manipulando todos os eventos da planilha e criando as condições, os selects, os deletes, os inserts, tudo via ambiente do Excel. A ideia também é um dia pegar aquela planilha de orçamentos que eu fiz e transformá-la para um projeto do Access. Mas isso é um projeto futuro. Por enquanto eu estou terminando esse das cartas de cobrança. Se ficou algum ponto de dúvida até esse momento, aconselho você a parar esse vídeo, faça uma pausa deste curso, volte para o início da codificação e acompanhe passo a passo novamente. De preferência, escreva o código. Se você não escrever o código, não haverá o aprendizado da ferramenta. A nossa memória trabalha com uma memória de trabalho muito pequena. Então, se você espera aprender a fazer isso apenas assistindo a aula, a chance que você tem de replicar isso é menor do que 10%, porque com os dias você vai esquecer completamente esse conteúdo. Esse curso tem aí a validade de 3 meses, então nos próximos 3 meses você vai poder assistir quantas vezes desejar esse treinamento. E aí, praticar com mais detalhes. Se você quiser praticar, crie um recibo automatizado aí para sua empresa, onde você só vai colocar aí os nomes das pessoas. Crie um recibo de folha de pagamento, crie um recibo para prestadores de serviço, crie qualquer documento que tenha personalização para o seu cliente. Eu tenho certeza que existem N utilidades diferentes para isso. Entendeu? Então, pratique para que esse aprendizado venha de forma consistente. Na próxima aula, então, nós vamos começar a fazer aí o projeto. Veja aí as minhas listinhas de código já estão aqui separadas. Como nós não temos a preocupação de reescrever todo o código, eu tenho certeza que será um pouco mais rápido o processo daqui para frente. Nos vemos então na nossa próxima aula e não esqueça, pratique!